Buenas, meu povo amado, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Direito Administrativo. Eu sou o professor Franco e com muito orgulho nós iniciamos a partir de agora uma saga, uma história a ser contada. A partir de agora, até o último vídeo, até o último minuto, você vai nadar, vai conhecer, vai entrar nessa mata fechada chamada Direito Administrativo. Então tire esse ranço do coração, entre nessas aulas com ânimo, com vontade de aprender, senão eu não consigo te ajudar. Ok? Eu sei que direito administrativo, ele não é dos melhores, ele tem vários aspectos, vários detalhes que porventura pode trazer algum problema para você na hora da prova, e nós vamos realmente estudá-lo, aprendê-lo, não sem decoreba, nós vamos aprender direito administrativo. Então tire esse ranço, entre com ânimo, entre com vontade, porque eu preciso que você tenha disciplina, que você tenha vontade de aprender. Então pega a caneta, escreve, faça exercício, copia, tá? Então leve a sério o nosso curso. Se não, se ficar aí só assistindo Netflix, se ficar só assistindo aula com o braço cruzado, eu não posso te ajudar. Então confie aqui, confie no nosso método, nós vamos escrever bastante, nós vamos ler, nós vamos estudar, nós vamos sempre resolver questões. É assim que se passa em concurso. Perfeito? Muito obrigado pela confiança e a partir de agora vamos então sentar o dedo aí na matéria Estado, Governo e Administração Pública comigo, professor Franco. As redes sociais do Fox, você já conhece, né? Sempre Fox Concurso em todas as plataformas. Recomendo ao máximo aí o nosso canal, já tem mais de 500 mil de pessoas lá no canal do Fox. Também nós temos o nosso canal, que é o canal da Juspolis. Então lá no YouTube, né? Para a aula agora, vai lá no YouTube, acha Juspolis, tem aula de direito administrativo, direito constitucional, direito, meu Deus, eleitoral, português, tem muita aula lá no canal da Juspolis também. E eu consigo resolver as tuas dúvidas, tirar aí as tuas dúvidas, conversar com você lá pelo nosso Instagram, Prof. L. Franco. Feito isso, adicionou lá, vamos conversar por lá, pode mandar foto, pode mandar áudio, pode mandar a tua dúvida lá pelo Instagram, ok? Qualquer dúvida a mais, você vai chamar aqui, ó, 11 95588 1042. Para que é este WhatsApp, Franco? Isso aqui é para consultoria, caso tu tenha algum problema aí de mandado de segurança, teve algum problema em licitação, teve algum problema aí na tua vida particular que tange direito administrativo, eu posso te ajudar, ok? E para mentoria, eu vou conseguir assessorar você de forma mais individual, nós temos turmas de mentorias abertas, mas é pelo WhatsApp. Eu não tiro dúvida pelo WhatsApp, dúvida é pelo Instagram, até porque nem sempre sou eu que respondo o WhatsApp, tá? Então a partir de agora já está sabendo. Esses aqui são os nossos contatos, senta o dedo lá, qualquer dúvida é só chamar. Pois bem, então, antes de nós começarmos com o conceito de direito administrativo, o que é princípio, o que é organização da ação pública, fala para mim um pouco mais sobre atos, poderes, eu preciso começar do início, do livro de Gênesis, exatamente, no início, porque você precisa entender da onde que vem essa necessidade de nós estudarmos o Estado, de nós estudarmos o governo e principalmente de nós sabermos estruturar e estudar e aplicar as técnicas da gestão pública, da administração pública. Então nós vamos estudar desde o início, para que você entenda o porquê da existência do direito administrativo. Perfeito? Então vamos lá. A primeira coisa é entender o que nós chamamos de Estado. Então faça o triângulo aí, pega a caneta, pegue o teu caderno, pegue o teu rascunho, sei lá, e coloque tudo que eu vou colocar aqui, porque é importante você ter isso escrito por você mesmo. Eu sei que isso está no material, eu sei que você sabe que está lá no PDF, mas além de estar lá no PDF, eu quero que você escreva, eu quero que você também acompanhe nossa aula. Então faça isso. Vamos lá. Nós temos uma coisa chamada Estado. Tá? Esta coisa chamada Estado é composta por 3 pontinhos. Olha aqui, ó, 3 pontinhos. Um primeiro ponto nós chamamos de povo. Povo, ok? No segundo ponto nós vamos chamar de território. Território. Se tu não entendeu a minha letra é porque você não sabe hebraico. Eu escrevo em hebraico, tá? Eu ensino em hebraico. Vamos tentar melhorar aqui. Ó, território. E nós temos também o governo. Ó, governo. Então vamos lá. Por que será que você está me ensinando, Franco, o Estado? Antes de nós falarmos em administração pública, eu tenho que falar de Estado, eu tenho que falar de governo, porque vem dali. Se não existisse Estado, se não existisse governo, não teria por que existir uma administração pública, ok? Então, a partir da existência de algo chamado Estado, e tem dentre os seus elementos o governo, é que nós podemos desdobrar a administração pública. Ok? 100%? Então, o que é o Estado, Franco? Estado é um elemento, é uma pessoa jurídica que se relaciona com os demais estados. E Estado aqui, eu não estou falando Estado do Paraná, Estado de Minas Gerais, não. É o Estado-nação, ok? É o país, é o Estado-nação. Então eu só reconheço aquela nação, aquele Estado-país, se e quando aquele Estado apresentar para nós 3 elementos básicos. Tem autor que coloca 4, 5, mas vamos trabalhar com 3. Povo, território e governo. Na aula de Direito Constitucional, você vai ter a mesma noção de Estado, e aí sim nós vamos aprofundar um pouco mais essa noção, essa aula de introdutória de Estado. Mas o que importa para mim é que você conheça o básico de Estado. E obviamente que esse Estado, uma vez existindo, vai ter lá uma carta política, uma carta magna, uma Constituição, uma lei maior que vai organizar esse Estado, né? E não é diferente no nosso caso. Nós temos a Carta Política de 88, que é a nossa Constituição. Nós temos um território definido, nós temos um mapa geográfico, nós temos um mapa que identifica o nosso espaço aéreo, o nosso espaço terrestre, as nossas águas nacionais. Então nós temos um território internacionalmente conhecido. Nós temos um povo que mora dentro desse território, ok? Nós temos um povo que mora dentro desse território, que cultua basicamente a mesma cultura, que no Brasil fala a mesma língua. Eu quero lembrar você que
unicidade linguística, ela não serve para caracterizar o Estado. Nós temos Estado-nação que tem como língua oficial mais de uma. Nós temos vários estados conhecidíssimos, né? Bélgica, Suíça, Canadá, que falam mais de uma língua. E nem por isso deixam de ser país, deixam de ser Estado. Então o Brasil, ele, no caso particular nosso, nós temos a língua oficial português, ponto final. Agora, isso não caracteriza ou deixa de caracterizar aquele país como Estado, tá? Então nós temos um povo que, querendo ou não, exerce basicamente a mesma cultura, ou culturas semelhantes, falamos a mesma língua, e esse povo está sempre reunido num certo território. E nós temos um governo soberano, tá? E esse governo, ele precisa ser um governo soberano, internamente e externamente, ele precisa ser reconhecido por outros Estados-nação. Tá, beleza? E lembre-se, quando eu falo em nação, não estou falando aqui em nação Xingu, por exemplo, nação indígena, tá? Tudo bem que existe, claro, uma nação indígena, mas eles não são Estado reconhecidamente, não no seu termo técnico, né? Nós não temos um Estado dentro do Brasil, né? Um país dentro de outro país, ok? Então, é diferente o conceito de nação Xingu, por exemplo, do Estado-nação, beleza? Só para você lembrar. E nós, como eu disse, nós vamos estudar um pouco mais lá na aula de constitucional. Aqui, o que importa é isso aqui, ó. Eu preciso desdobrar com você, a partir de agora, o conceito de governo, tá? O conceito de governo. Um governo, para ele existir, ele precisa ter duas bases muito bem sólidas. Anota aí quais são as bases. Primeira, governabilidade. Governabilidade. Segunda, governança. Governança. Um governo que não tenha governabilidade e não tenha governança, ele não se sustenta. Para a nossa queridíssima Dilma Rousseff, o que lhe faltou à época foi o poder de implementar as suas políticas públicas. Porque ela tinha legitimidade para governar. Então, quando você fala que aquele governo ele tem governabilidade, é porque ele tem legitimidade para governar. Ele foi eleito com 54 milhões de votos, lembra? Eu fui eleita com 54 milhões de votos. Perfeito, você tem legitimidade, parabéns. Você foi eleita de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o direito eleitoral. Você tem legitimidade jurídica, legal para governar. Você tem governabilidade. Então, puxa a flechinha e escreve assim, ó. Tem legitimidade, ok? Nós temos legitimidade de acordo com a Constituição Federal e de acordo com as demais leis para governar. Então, não se discute, um governo só sobrevive, só existe com governabilidade. Se for um governo que ele usurpou a sua função, ele não vai coexistir, ele não vai existir, ele não vai ser reconhecido, entendeu? Nem interno nem externamente. Então, para esse governo ter um mínimo de existência, ele tem que respeitar a Constituição, ele tem que estar ali de acordo com as leis do país. Ponto. Então, governabilidade é uma das pernas, né, que sustenta um governo. A governança é a qualidade do governo. A governança é quando você, uma vez eleito, consegue implementar as suas políticas públicas. Esta governança, então, é no momento que eu vou implementar as políticas públicas. Ou seja, no momento que a nossa Dilma não consegue mais ditar a agenda do seu governo, não aprova nada no Congresso, ela perdeu a mão, ela simplesmente fica à mercê de um Congresso Nacional, ela não consegue aprovar absolutamente nenhum projeto, ela não consegue implementar as políticas públicas do seu governo, então ela perdeu a governança. Ela não consegue governar. Ela não porque ela não tem legitimidade, mas é porque ela não conseguiu implementar a sua política pública, ela não tem mais governança. E nós temos mais um tripé, seria hoje um tripé, não um bipé, que é o accountability, né? Alguns doutrinadores colocam mais o accountability aqui para poder, então, fechar o tripé do governo. Então esse governo ele tem que ter responsabilidade, ele tem que prestar contas, ele tem que ser transparente, né? Que é o famoso accountability que você vai estudar lá em administração pública, perfeito? Mas eu quero ficar, por enquanto, com governabilidade e governança. Bom, são situações, decisões de alto escalão, decisões que envolvem políticas públicas, agendas políticas, planejamento a médio e longo prazo. Estas decisões são decisões de governo, tá? Então todo e qualquer planejamento do Estado se dá no âmbito do governo. O governo é transitório, o Estado é permanente. O Estado ele é permanente, mas o governo é transitório, até porque nós vivemos uma república que tem como seu dogma maior transitoriedade de poder. Então o governo é transitório, dentro do Estado permanente. E qual é a função principal do governo? Anota aí, funções de governo. Anota aí porque eu preciso que você faça essa distinção. Olha aqui, ó. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Estratégico. Nós temos aqui, ó. Definição geopolítica. Decisões econômicas, de política econômica, tá? Tudo isso, pessoal, e mais outras, né? Definição de agenda. Tudo isso são decisões de governo. Agora, a partir do momento que eu vou colocar em prática este planejamento, que eu vou colocar em prática essas decisões, eu preciso evoluir para um outro conceito que eu chamo de, adivinha só, administração pública. Então, quem é que executa esses planejamentos? O que eu chamo de administração pública. Então, quando eu estou ainda na fase de planejamento, eu chamo de governo. Quando eu começo a implementar aquilo que eu planejei, eu já estou falando de administração pública. E é aí que você vai entrar. É para isso que você vai fazer concurso. Você será um operador dentro da máquina pública. Você vai estar aqui. Você será um profissional do serviço público, que é uma das atividades desempenhadas pela administração pública. Você vai executar aquilo que as pessoas que compõem o governo planejaram.
para 4, 8, 10, 20, 50 anos. Entendeu? Então, uma das grandes diferenças entre a administração pública e governo é que a administração pública é profissional. A administração pública toma decisões de baixo clero. Ela vai executar. Ela é muito mais executiva, por isso o poder executivo. Né? E nós temos aqui o governo, onde nós temos o planejamento, cabeças pensantes, né? Planejamento de longo e médio prazo, decisões nível estratégico, quando você tem o tático operacional já no nível da administração pública. Vamos lá? E aqui nós vamos então definir o que é a tal administração pública. E eu vou colocar aqui, ó, nível tático e operacional. Operacional. Como assim, Franco? Tático e operacional. Porque dentro da ideia de governo, nós temos decisões estratégicas. Decisões estratégicas. Nível tático, operacional e nível estratégico. Tá? Se você já fez aula, já é formado em administração privada, vai lembrar daquela pirâmide, né? Nível estratégico, nível tático, nível operacional, onde a base é a execução. Nós temos lá o nível tático, que é o planejamento imediato, e nível estratégico, o longo planejamento. Então, trazendo a pirâmide da administração privada para o governo, nós temos nível estratégico, decisões de governo, nível tático operacional, decisões de administração pública. E onde isso entra no estudo do direito administrativo? A partir de agora, nós vamos entender qual é o direito que estuda a administração pública. Porque até aqui, pessoal, até aqui é direito constitucional. Até aqui você vai estudar lá comigo, no direito constitucional, ou com outro professor, o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 18 de estruturação do Estado. Você vai estudar qual é a função do Poder Executivo, qual é a função do Poder Legislativo, a divisão tripartite, né, dos poderes, como que o Estado brasileiro se organiza, né? União, Estados, Distrito Federal, municípios. Então isso é a estrutura do Estado. O estudo do Estado, você vai ficar lá no direito constitucional. Agora, quando você estuda a administração pública, que está dentro do governo, que é a execução dos planos de governo, quando você vai estudar isto aqui, aí você vai estudar comigo no direito administrativo. Você vai verificar na aula posterior que um dos objetivos do direito administrativo é exatamente estudar a administração pública. Tá? Agora, para finalizar isso aqui, nós já sabemos o que é Estado, nós já sabemos o que é governo, as suas bases, e nós sabemos que a administração pública deriva do governo. Agora, eu tenho duas formas de entender a administração pública. Ela é entendida no seu sentido objetivo ou no seu sentido subjetivo. Ainda no sentido direto, né, no sentido prático, no funcional, ou no seu sentido orgânico. Então nós temos várias formas de entender, ler a administração pública. Agora sim que são elas. Vamos lá. A administração pública, no seu sentido, anota aí. Objetivo, subjetivo. É uma das formas. Ou, além de ser subjetivo, além de ser objetivo, nós temos ainda o sentido material, que é a mesma coisa que objetivo. Ou no sentido formal, que é a mesma coisa que subjetivo. Só mudou o nome, Franco, só mudou o nome, tá? E nós temos uma terceira via, que aqui no sentido material, no sentido objetivo, nós também podemos ter no sentido funcional. Funcional, que é a mesma coisa. Ou no sentido orgânico, orgânico, que é a mesma coisa. Então eu não sei como que a banca vai chamar a administração pública. Pode chamar a administração pública material, ou objetivo, ou no sentido funcional, que é a mesma coisa. Que é no sentido de atividade, de coisa, de execução. Ok? Agora, quando a leitura dada à administração pública é feita de forma pessoal, subjetiva, onde você quer saber quem faz, quem é a administração pública, não é a coisa e sim o quem, aí é subjetiva, é orgânico, organograma, é órgão, é agente, é entidade, é quem faz, não o que faz. Entendeu? Então nós temos que saber os vários sentidos da administração pública. E aqui a pergunta-chave é quem? Ó, quem? Opa, o que? Deixa eu apagar aqui. O que faz? O que faz? Que é atividade? O que? Essa é a pergunta. O que faz, Franco? E aqui é o quem. Quem? Por que isso, Franco? Porque na resposta dessas duas perguntas, você acha o sentido. Primeiro sentido, sentido objetivo, sentido material, sentido funcional, sentido de coisa. O que faz? O que é a administração pública? A pergunta que vem assim, o que é ser a administração pública? A resposta sempre vai ser uma atividade. Então a resposta aqui, moçada, é atividade. Atividade. E dentre as atividades desempenhadas pela gestão pública, nós temos estas aqui que são muito famosas e caem sempre. Desempenhar serviço público, fomento, polícia administrativa ou poder de polícia e intervenção na propriedade privada, ou simplesmente intervenção do Estado. Tá? Então, se perguntar para você, no sentido objetivo, o que é ser uma administração pública? Você vai dizer serviço público, fomento, poder de polícia, poder de restringir direitos privados, dos privados, das pessoas, o poder que nós temos de intervir no domínio econômico ou na propriedade privada, tudo isso é coisa, é atividade desempenhada pela ação pública no sentido material, objetivo ou funcional. Serviço público, fomento, poder de polícia ou intervenção do Estado. É a coisa, é o que faz. Então, para que você responda a atividade desempenhada pelo Estado, pela ação pública, é no seu sentido material, objetivo e funcional. Agora, não interessa para o questionador, o avaliador,
o que faz, e sim quem. Então não é mais a atividade perguntada, é quem faz o serviço público, quem faz o fomento. É a pessoa, olha aqui, ó, formal, subjetivo, orgânico. Então a resposta aqui não é atividade, a resposta aqui é pessoa, tá? Ou seja, nós vamos falar de agentes, nós vamos falar aqui, ó, de órgãos, nós vamos falar de entidades, órgãos e de entidades. É aí que você vai entender as várias divisões do direito administrativo. A partir de agora, nós vamos estudar, durante vários e vários blocos, um pouquinho de agentes públicos, um pouquinho de órgãos, um pouquinho de entidades. Nós vamos estudar serviço público, nós vamos estudar poderes, dentre os poderes, o poder de polícia. Nós vamos estudar, com certeza, a intervenção do Estado na propriedade privada. Nós vamos estudar o fomento, nós vamos estudar, meu Deus, controle, nós vamos estudar atos. Então, a partir do momento que você entende o que é uma atuação pública, você começa a entender a sequência lógica do estudo do direito administrativo. A partir de agora, nós vamos estudar isso aqui, ok? Então, o estudo do Estado, o estudo do governo em si, você deixa lá para o direito constitucional. Lá nós vamos estudar os poderes, lá nós vamos estudar as demais regras de composição do Estado e tudo mais. Aqui nós vamos estudar os detalhes que formam a administração pública. Tanto no seu sentido material, coisa, atividade, quanto no seu sentido pessoal, orgânico, de quem faz. Então, a partir de agora, nós estudaremos tudo isso, tá? 100%? Moçada, eu preciso ter a certeza absoluta que você entendeu, né? Porque a partir de agora nós vamos estudar, repito, os detalhes de cada um. Olha, nós teremos vários blocos falando de poder de polícia, por exemplo. Várias e várias aulas falando de órgãos e entidades. E aqui eu só te dei o conceito. Então não dá para você errar uma questão de aula 1. E olha que neste bloco tem várias questões, várias, perguntando assim, no seu sentido material, a administração pública pode ser entendida como uma composição feita por agentes e órgãos e entidades. Certo ou errado? No seu sentido material, não é a composição do quem, é o quê? No seu sentido material, no seu sentido objetivo, a administração pública deve ser entendida como atividade de serviço público. Sim. Entendeu? Então eles ficam trocando essas palavras, tu tem que dominar isso. Escreva, reescreva, faça exercícios de conceito para que você não tenha problema de errar uma questão de bloco 1. Pelo amor de Deus. Né? Então tu tem que saber o que é a atuação pública. No seu sentido objetivo, material, funcional, de coisa, e no seu sentido orgânico, no seu sentido subjetivo, de quem faz essa coisa. Né? E mais um detalhe, será que os 3 poderes exercem a atividade de gestão pública? Sim. Por quê? No seu sentido subjetivo, no seu sentido orgânico, quem é quem desempenha essa função, tecnicamente, moçada, é o poder executivo e legislativo. Então, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles desempenham as atividades administrativas. Lá na aula de artigo 2º da Constituição, você vai ter, obviamente, a divisão dos 3 poderes. São independentes e harmônicos entre si, ok? E tu vai lembrar que o poder executivo, ele é o poder que exerce tipicamente a função de administrar. Ele executa o planejamento do governo, né? Por isso o poder executivo. Então a função administrativa ficou a cargo do poder executivo. Mas a função administrativa também é desempenhada por os outros 2 poderes, de forma atípica. Beleza? Então sim, os demais poderes também exercem as funções administrativas, de forma atípica. Agora, quem é a administração pública? Tanto é verdade que muitas vezes há uma confusão de nomes. Você chama o poder executivo de administração pública e vice-versa. Isso é comum e isso é correto. Por quê? Porque tipicamente o poder executivo é identificado como aquele poder que exerce a função administrativa. Mas não marque como correto uma questão que diz que a função administrativa, a administração pública, só é exercida pelo poder executivo. Negativo. A função administrativa é exercida por todos os poderes, tipicamente pelo poder executivo. Ok? Um pouquinho aí do que nós teremos futuramente nas nossas aulas. Um abraço, bons estudos e até a próxima!